Olá, bem-vindo você que nos acompanha aí no nosso canal. Eu sou Catherine de Souza, sou membro aqui da comunidade Canção Nova e é com muita alegria que eu quero acolher ele, que é nosso irmão de comunidade, que vai se apresentar para vocês. Eu me chamo Renê, eu sou seminarista, mas também sou missionário da comunidade Canção Nova. Estou no meu compromisso definitivo com a comunidade Canção Nova, graças a Deus. Uhul. Sou muito feliz por ser Canção Nova, muito feliz mesmo. Mas sempre é um caminho de descoberta, né? Sempre é um caminho crescente em direção à vontade de Deus. E é muito bonito, né? Já tocando nisso, eu que acabei de chegar e ele está aqui no definitivo dele. Olha só como, graças a Deus, o carisma ele é bem fecundo. Então, se você já está aí vendo esse vídeo e se sentir atraído, vem também fazer parte dessa família. Isso mesmo. E para começarmos, o nosso tema de hoje é Viver Reconciliada. Para introduzir, vou trazer mais um trecho dos nossos documentos, como eu sempre trago, que é para introduzirmos, adentrarmos nessa partilha. A exemplo de Jesus, que vive o viver reconciliado, ele foi crucificado, mas mesmo assim se reconcilia com o homem. Do alto da cruz ele diz: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Nossos documentos, ele traz isso como essa riqueza, né? O compromisso de reconciliação diária é fundamental para a nossa vida fraterna. Então, assim que eu já começo introduzindo, você que ela hoje está atuando na formação geral, né? Isso. Então, ele toca ainda mais naquilo que é a realidade do carisma, dentro do que diz os princípios, mas quero começar perguntando o que te atraiu ao carisma Canção Nova? Bom, essa era uma pergunta que eu ainda não tinha me feito até o ano retrasado. No ano retrasado foi quando eu me deparei com uma realidade que eu tive que me perguntar sobre isso. E para mim foi muito importante, porque dentro de um caminho de descoberta da vocação, dentro de um caminho de discernimento mesmo com o carisma Canção Nova, eu fui colocando ali, pontuando, né, o que de fato me atraiu a este carisma, quais os elementos do carisma me atraiu, né? E ali eu fui constatando na minha história, porque isso é um dado muito importante que o Padre Jonas sempre nos ensinou, né? A nossa história vai revelando a nossa vocação, né? A nossa vocação, os traços da Canção Nova já está na história de quem é a Canção Nova, antes mesmo de nós darmos conta disso, né? E eu fui percebendo que dois elementos do carisma Canção Nova me atraíram, né? O primeiro elemento ali do carisma que mais me atraiu foi o ser carismático. A vida carismática da Canção Nova sempre encheu os meus olhos de lágrimas e sempre me fez querer agir dessa forma e querer viver desse jeito. Então a vida carismática ela foi o primeiro impulso, o primeiro contato que eu tive. Foi graças à Canção Nova que eu vivi a experiência do encontro pessoal com Jesus, do batismo no Espírito Santo. Então eu bebi deste carisma. E por beber deste carisma eu fui tendo cada vez mais sede para poder mergulhar ainda mais nessa vida carismática, né? E um outro elemento que à medida que eu fui dando passos nesse conhecimento da vida com Deus e também no conhecimento do carisma Canção Nova me saltou aos olhos, é algo muito importante para a Canção Nova que está lá na nossa finalidade, né? Que é essa expectativa pela vinda gloriosa de Jesus. Isso sempre me atraiu os olhos, eu sempre gostei de ver o Padre Jonas pregar falando que Jesus está voltando e que nós precisamos estar preparados para isso. Eu lembro de uma pregação uma vez que eu escutei ainda vocacionado do Padre Edmilson falando sobre essa vinda gloriosa de Jesus e eu fiquei assim impactado com isso. E eu fui percebendo que isso faz parte de um dos elementos daquilo que compõe o carisma Canção Nova, né? Então eu posso resumir que essas duas coisas me atraíram à Canção Nova. Claro, à medida que eu fui conhecendo mais, que eu entrei na Canção Nova, os meus olhos foram se abrindo para tantas outras realidades que o carisma me apresenta e me mostra, como, por exemplo, o viver reconciliado, né? Uhum. Mas de início, de pontapé inicial, foram essas duas coisas. E é muito bonito isso que a gente vai... Eu também já me fiz essa pergunta, né? E eu fui muito atraída pela vida fraterna. A experiência que eu fui fazendo na casa de missão, a experiência que fui fazendo com os irmãos que me eram próximos ali, foi me fazendo gostar e me sentir atraída mesmo ao carisma. E é muito bonito que na realidade que a gente se encontra a partir do momento que a gente vai assumindo a nossa vocação, a gente vê como isso brilha aqui dentro de nós, né? Quando a gente vai assumindo mesmo. Não que os outros aspectos, as outras áreas não brilhem também, mas é bom, a gente nos faz resgatar, né? Aquilo que nos atraiu quando a gente está até mesmo em crise ou alguma coisa assim, a gente olha, nossa, o que me atraiu ao carisma? Qual foi
aquele elo ali, aquela coisa que Deus me atraiu. Então é muito... Fugiu a palavra. É muito importante para a nossa descoberta vocacional, o no primeiro, sentido geral, é o muito primeiro importante, passo. né? Porque a gente sempre vai precisar voltar nessa experiência, né? É a mesma coisa da experiência do batismo no Espírito Santo. Constantemente nós precisamos atualizá-la, voltar nela, né? E também dentro da Canção Nova, dentro da comunidade, constantemente eu preciso voltar naquilo que me trouxe, naquilo que foi a minha primeiro contato ali, naquilo que me despertou. E aquilo que a gente fala na comunidade do fazer memória, né? Fazer memória faz a gente voltar e ir lá naquela essência daquilo que nos atraiu. E a próxima pergunta é: qual a importância do viver reconciliado para você? O viver reconciliado, eu acho que ele tem um lugar muito importante dentro da Canção Nova, né? Você citou aí a questão da vida fraterna, né? Logo no início, quando eu fui começando a viver essa experiência de vida fraterna, eu cheguei a uma conclusão. Não foi a vida fraterna que me atraiu para a Canção Nova. De gente muito diversificada, de gente que vem de um lugar, que vem de outro, de uma região do país. Quando eu entrei na Canção Nova, na minha turma, tinha gente de fora do país também. Então era uma diversidade muito grande ali também. E os desafios próprios de uma vida comunitária, que acontece num ambiente até mesmo familiar, também acontece dentro da Canção Nova e dentro de uma comunidade, né? Estamos lutando por um processo de santidade, né? Mas não estamos 100% lá, né? Estamos num processo contínuo ali de crescimento em direção a isso. Então a vida fraterna não foi o que me atraiu, mas eu posso dizer que a vida fraterna foi uma das grandes descobertas que eu fiz do Carisma Canção Nova e que me fazem permanecer na Canção Nova hoje, que me fazem olhar para a Canção Nova com olhos diferentes, né? Dentro dessa realidade da vida fraterna, o Padre Jonas nos aponta este princípio, que é o princípio do viver reconciliado, né? E quando eu entendi o que significa viver reconciliado, para mim isso ganhou uma conotação muito diferente, né? Porque às vezes nós podemos correr o risco de entender que o viver reconciliado é simplesmente quando eu briguei com você, eu tenho que ir lá e me reconciliar. Então, constantemente eu preciso me reconciliar com você. Se fosse por isso, significaria que para viver o princípio eu precisaria brigar antes. Então, constantemente eu precisaria brigar com alguém para poder viver reconciliado depois. Mas depois, lendo ali o que o padre escreveu, ouvindo ali o que o padre foi falando sobre, eu fui entendendo, né? A beleza do princípio do viver reconciliado não está ali na desavença, não está ali no desentendimento que eu tenho com meu irmão e que depois eu preciso me reconciliar. Muito pelo contrário, a beleza do viver reconciliado está numa vida que é vivida de forma reconciliada, constantemente, reconciliado com a minha história, que é a primeira coisa que nós temos contato na Canção Nova, né? A nossa história, desde o caminho vocacional, escrever a nossa história, rezar pela cura da nossa história. Então, eu preciso ser uma pessoa que vive constantemente reconciliada com a minha história, com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu já experimentei. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ser uma pessoa que vive constantemente reconciliada com os meus irmãos, com Deus, muitas vezes, porque muitas vezes nós vamos cair em situações em que Deus nos coloca e que nós não queríamos estar, e que nós vamos muitas vezes nos questionar nossa vocação, questionar a Deus. Mas isso também precisa vir até mim e dizer, não, também aqui eu preciso viver meu relacionamento com Deus e eu preciso entender que aqui a providência de Deus age. Então, quando eu fui entendendo que o viver reconciliado não diz simplesmente de um momento da vida fraterna, mas sim de um estilo de vida, de uma vida que se vive de forma reconciliada com os irmãos, comigo mesmo, com Deus, eu fui entendendo que a beleza desse princípio, a beleza que está por trás dessa realidade, me ajuda a ser cada vez mais Canção Nova, me ajuda a ser cada vez mais um homem de Deus, me ajuda a cada vez mais corresponder à minha vocação. Então, para mim, a grande importância do viver reconciliado está aí. E como você leu aí no início, né? O Padre Jonas sempre nos apresenta. O modelo de viver reconciliado é Jesus. Ele é o modelo de uma pessoa que soube se reconciliar completamente. Reconciliar-se com aqueles que o ofenderam, reconciliar-se com aqueles que estavam ao seu redor e o traíram na hora que ele mais precisava. Ele soube se reconciliar constantemente. Então, ele é um grande modelo de uma vida reconciliada, né? E se eu vivo, e se eu dou passos em direção àquilo que ele está vivendo, em direção daquilo que ele está me apontando, constantemente eu posso entender que a minha vida reconciliada me ajuda também a ir ao encontro do meu irmão. Sim.
E nesse princípio a gente aplica o 70 vezes 7, né? Que é o de perdoar. Perdoar a si, perdoar o irmão, perdoar aquilo que acaba nos acontecendo de uma forma tanto interiormente, mas também naquilo que é o nosso relacionar-se com o outro, né? E dentro dessa experiência comunitária, nós temos muitos acontecimentos que nos levam a viver o princípio, né? Porque a gente vai enxergando no dia a dia aquilo que Deus nos permite viver para que a gente possa aplicar. Então, qual experiência você poderia compartilhar conosco de que você aplicou esse princípio na sua vida, que você viveu, experimentou ali? Essa é a parte mais delicada da conversa. E é que todo mundo mais gosta, né? Claro, o povo gosta de vida, de história vivida. Sem nomes, por favor. Não, eu lembro de uma situação que eu vivi, para mim foi muito importante, né, nesse processo de ter que sair de mim e ir ao encontro de alguém. E viver essa experiência de perdoar e de ao mesmo tempo ser perdoado, né? O Padre Jonas sempre nos ensina na Canção Nova que viver reconciliado não é você jogar todas as suas mazelas para o outro, nem é você querer justificar as suas ações erradas no outro, né? Mas é sempre você se aproximar do outro e mostrar o que aquilo que o outro fez causou em você, e aquilo que você percebe que você fez que não foi bom para o outro, é esse processo de reconciliação também, de chegar, de pedir perdão, de reconhecer que errou e de recomeçar novamente esse laço de relacionamento, né? Eu vivi uma experiência com uma irmã de comunidade, não vou falar o nome da pessoa, e que aconteceu um fato, aconteceu uma situação ali que eu fiquei muito magoado, muito ferido por algo que ela fez, por algo que ela realizou. E aquilo me desestabilizou ali, eu percebi uma certa desavença ali no ambiente fraterno, e eu cheguei e disse assim, olha, parece que eu como que sepultei você dentro de mim, não queria mais saber, aí a gente já vai querendo ser indiferente, a gente já não vai querendo estar nos mesmos ambientes e tudo mais, né? Contei, pedi perdão por esse sentimento que estava dentro de mim, contei que havia rezado com a situação e que tinha entendido que eu precisava pedir perdão, até porque a pessoa não poderia nem imaginar o que estava acontecendo. E para minha surpresa, a pessoa nem imaginava que a situação tinha gerado tudo isso dentro de mim. Ela imaginava, sim, que tinha acontecido algo e tudo mais, né? Ela sabia, mas ela não tinha essa proporção toda aí, não tinha entendido que tinha essa proporção toda dentro dela, né? Dentro de mim, na verdade, né? Que o que ela fez tinha gerado tudo isso dentro de mim. Então, ali foi um grande momento de eu viver reconciliado, um grande passo que eu dei ali. Depois eu super me dou bem com essa irmã de comunidade, a gente conversa, quando a gente se encontra a gente conversa normalmente, sem ressentimento, sem mágoas, sem nada, mas uma situação que precisava ser resolvida, precisava ser pontualizada, porque isso é um dos grandes riscos que nós corremos. Se nós não resolvemos, se nós não vivemos o princípio, isso vai crescendo dentro de nós, mas vai crescendo de um jeito, vai virando uma bola de neve, que isso pode minar a minha vocação, isso pode roubar a minha vocação. E o meio que a gente está, né? E acaba interferindo nos irmãos, na vivência. Porque na nossa própria história a gente consegue perceber isso, né? Uma pessoa que ela não consegue se reconciliar com a sua própria história é uma pessoa que sempre vai olhar para o mundo e para tudo que acontece com um olhar ferido. Eu sempre vou olhar as coisas a partir da minha ferida, da ótica da minha ferida. Eu não vou conseguir transpor a minha ferida, porque aquela ferida ela nunca foi tratada, ela nunca foi curada, ela nunca foi cicatrizada. Ela continua a doer. Então eu vou olhar a partir da dor, né? A mesma coisa, digamos, você saiu na rua, você chutou uma pedra e aí você ficou com seu dedo roxo, né? Quando a gente está com o dedo roxo, todo mundo chega para bater no nosso dedo, né? É comum, é uma regra de vida, né? Todo mundo chega, bate ali e tudo mais, né? Quando bate, a sua reação é de acordo com a sua dor. É muito difícil a gente reagir com calma quando alguém bate, a gente grita, dependendo se a gente não tiver muito controle, a gente já xinga a pessoa ali na hora também. Por quê? Porque eu estou reagindo a partir da minha dor. A mesma coisa é a realidade do viver reconciliado.
Se eu não tenho coragem de olhar para a minha história, de olhar para as situações que estão acontecendo hoje, na minha vida fraterna, na minha vida comunitária, e se eu não tenho coragem de ir lá e de me reconciliar com essas histórias, daqui a pouco eu vou estar olhando para toda a vida que eu vivo dentro da Canção Nova, nessa ótica da minha ferida, da minha dor, uma ferida ambulante, e nada vai prestar, uma ferida ambulante na Canção Nova. Exatamente. E ao olhar para isso, né, para essa realidade, você pode também estar se perguntando, mas isso é só para quem vive na vida comunitária, só para quem se sentiu atraído? Nós trazemos isso como uma regra de vida, né, como nossos princípios, mas você também pode identificar na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, porque isso interfere também no seu relacionamento na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vivência na igreja, porque muitas vezes a gente traz essas feridas, muitas não, a gente traz mesmo feridas da nossa história. Mas é muito bonito quando a gente se abre a viver reconciliado consigo, com Deus, com o outro. Então é de fato algo que nos faz amadurecer, crescer. Nem sempre é fácil, porque a gente vai estar tocando na ferida, vai estar deixando que Deus toque para curar, vai estar se abrindo, porque o viver reconciliado é um remédio para essa ferida, né? Esse reconciliar é como, de fato, tocar ali e deixar que Deus cuide, para que, de fato, no ambiente que a gente vive, com as pessoas que a gente vive, sobretudo conosco mesmo, a gente possa viver esse reconciliado mesmo, esse perdão consigo. E o Padre Jonas, ele gosta de enfatizar isso quando ele escreve sobre o viver reconciliado, né? É uma experiência de libertação. E, de fato, todos nós que um dia já vivemos essa experiência de nos reconciliarmos com alguém, aqui seja dentro ou fora da Canção Nova, seja como vocacionado ou não, todas as vezes que nós vivemos essa experiência de nos reconciliar com alguém, nós tocamos no poder da graça de Deus que nos liberta. Como se uma cadeia tivesse sido ali rompida e a gente faz a experiência de liberdade, né? Uhum. É um coração, somos tomados por um coração grato, por um coração livre, né? E até mesmo nos nossos relacionamentos, você falava aí dessa questão da maturidade, dessa questão de crescer e tudo mais, né? Isso é importante porque quanto mais a gente vai vivendo esse processo e vamos tendo essa liberdade, mais nós vamos crescendo no nosso relacionamento, mais vai fortificando a nossa vida fraterna. Às vezes a gente acha que é o inverso, né? Se eu for lá, se eu for contar isso, se eu for pedir perdão por isso, tal, parece que a nossa vida ali comunitária ela vai ficar fragmentada, eu não vou conseguir viver bem com aquela pessoa. Não, muito pelo contrário. O processo de reconciliação faz com que a coisa seja muito mais sólida, né? Então é um processo de libertação, tanto com Deus, quanto com os irmãos, quanto comigo mesmo, com a minha própria história. E é muito bonito que esse princípio ele está bem junto ali com a partilha de transparência, exatamente, que a gente também já trabalhou com outra irmã, mas é exatamente isso, que a gente acaba sendo libertos mesmo, quando a gente é transparente com o outro, quando a gente partilha mesmo, quando a gente busca o outro. E nesse processo de amadurecimento, a gente toca também naquilo que diz das nossas misérias, mas que é um processo de humilhação, né? A gente se humilha ainda até o outro, mas para trabalhar em nós essa humildade. É muito bonito como o carisma ele consegue extrair de nós o melhor e consegue fazer com que a gente olhe para aquilo que não é tão bom em nós, mas também para poder darmos esse passo de crescermos, né? Sim. É isso que você falou também, né? Isso não é algo exclusivo nosso. Não é algo exclusivo da Canção Nova. Nós vivemos como uma regra de vida. Uhum. Se quisermos viver aqui dentro, nós precisamos constantemente viver isso, nos dispor a viver deste princípio. Mas o Padre Jonas sempre nos ensinou que a nossa vida ela não é difícil. A nossa vida ela é fácil e a nossa vida ela é ensinável, digamos assim, entre aspas, né? Porque aquilo que o Padre Jonas sempre pregou para o povo é o que ele sempre pregou para nós. Aquilo que o Padre Jonas sempre falou sobre o carisma Canção Nova para os outros, ele sempre falou para nós. Então, se eu falo do viver reconciliado para outros, eu preciso falar do viver reconciliado para mim também. E se eu falo para mim, eu também preciso falar para outros. Você imagina um ambiente familiar vivendo a experiência do viver reconciliado? O quanto não se cresce ali de confiança um no outro, de afeto, de carinho, de amor. O quanto não se cresce ali naquele ambiente familiar, naquele ambiente de pai, de mãe, de esposo, de esposa. O quanto não se cresce dentro desse ambiente quando se dá esse passo em direção a essa reconciliação, né? Que a gente vive com Deus no sacramento da reconciliação, mas que nós somos chamados a viver também com os nossos irmãos. De fato, é uma experiência libertadora que nos faz crescer num outro princípio, que é o princípio da partilha e transparência, que também somos chamados a viver na Canção Nova, sermos transparentes naquilo que nós trazemos dentro de nós, naquilo que nós vivemos,
Não é que o outro precisa me tolerar com tudo que eu tenho. Não, não, não. Mas eu preciso ser transparente naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou tocando nesse tempo na minha vida, na minha experiência com Deus, na minha experiência pessoal, humana e tudo mais, né? E eu acho que eu resumiria tudo isso que a gente conversou falando que tudo isso está dentro do processo de santidade. Sim. Né? Tudo isso nos faz sair de nós mesmos, nos faz... a música da Fraternidade de João Paulo II, né? O teu espírito me tira do conforto. É justamente isso mesmo. O Espírito nos tirando do conforto, nos fazendo muitas vezes nos humilhar, mas nos humilhar para alcançarmos uma humildade, Exatamente. Sermos humildes, né? Vivermos entendendo quem de fato nós somos, né? Um confiar na misericórdia de Deus, mas também um confiar no outro, um confiar no irmão. Então, é um processo de santidade. Quanto mais eu me disponho a viver aquilo que a Canção Nova me apresenta como regra de vida, mais eu cresço na minha vida de santidade, mais eu realizo aquilo que é a vontade de Deus para mim. E me veio muito forte agora, diante da nossa partilha, como a gente trouxe que é uma regra de vida, porque ela gera vida em nós. E se a partir da nossa partilha você sente que você precisa procurar alguém para viver esse perdão ou consigo mesmo, viva esse processo lindamente em Deus, procure essa outra pessoa que você precisa se reconciliar, olhe para dentro de si, mas não deixe passar essa graça, porque a gente está aqui transbordando vida, né? Sim. Você está trazendo a sua vida, eu também partilho um pouco da minha, mas é isso que nós estamos aqui para partilhar, vida, a vida que a gente vive. Então, se hoje você sente essa necessidade, se você já consegue identificar os passos que você precisa dar, o René trouxe aqui, né? Que ele precisava dar o passo. O Espírito foi suscitando dentro dele para sair do conforto. Se hoje o Espírito está aí te incomodando para sair desse comodismo, para ir em direção ao outro, ou para se reconciliar com Deus ou consigo mesmo, dê esse passo, saia do conforto, saia do comodismo e deixe fazer essa experiência de libertação, de liberdade mesmo. E para finalizarmos, né, diante dessa partilha nossa, quais frutos você colhe desse princípio? Bom, acho que o principal deles eu já toquei, que é o fruto dessa liberdade, dessa grande liberdade. Liberdade com o outro, liberdade nos meus relacionamentos, mas também liberdade na vivência do carisma Canção Nova. Isso vai me dando uma profunda liberdade. Poderia falar de outros frutos, né? Isso gera paz no nosso coração. O Padre Jonas também fala disso, né? Gera paz, gera tranquilidade, gera alívio na nossa consciência, né? Quando a gente está ali nos preparando para poder fazer a nossa confissão e a gente está ali pensando, né, nos nossos pecados e tudo mais, aquilo vai gerando um peso dentro de nós, né? Mas à medida que eu confesso, que eu coloco na misericórdia de Deus, que eu me arrependo e coloco na misericórdia de Deus tudo aquilo dali que são os meus pecados, eu preciso ser tomado por uma paz, por uma certeza da presença de Deus, né? Isso também é esperança, né? Eu acho que o princípio do viver reconciliado é um princípio de esperança, porque ele não me faz desesperar, no sentido de ficar desesperado com a minha vida, com tudo que aconteceu, não tem mais jeito e agora acabou. Não me deixa desesperado, mas também não me deixa presunçoso, achando que eu sou um santo, que eu estou num patamar elevado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, ele me põe no meu lugar, no meu lugar de reconhecer que eu sou um missionário da Canção Nova hoje, sou um seminarista, mas que eu ainda estou num caminho de santidade e que ainda tem muita coisa dentro de mim que precisa ser mexida, ser trabalhada, que o Espírito ainda precisa ter acesso, e que os irmãos conseguem ter nessa vida fraterna, né? Conseguem chegar, conseguem mexer e nos tirar do nosso conforto, muitas vezes, porque o Espírito muitas vezes usa dos nossos irmãos, né? Para nos tirar dos nossos confortos ali também. Mas o fruto que é gerado a partir daquilo dali é um fruto de santidade, é um fruto de paz, é um fruto de liberdade, né? E uma liberdade em Deus, uma liberdade na vocação. E posso dizer que todas as vezes que eu vivo essa experiência de ir ao encontro do outro, de pedir perdão ou de dar perdão, como muitas vezes já aconteceu também, de dar perdão ao outro também por alguma coisa que aconteceu, isso também me faz ser mais Canção Nova, isso me faz viver mais a minha vocação, porque se eu não resolvo, isso se torna uma barreira. O Padre Jonas usa uma palavra que eu acho muito bonita, isso se torna um entulho para que o carisma não aflore. Mas se eu tiro esse entulho, que é essa falta de perdão, essa falta de reconciliação, se eu tiro o entulho, o carisma aflora. E aí a potência do carisma começa a tomar conta de mim e aquilo dali começa a responder cada vez mais de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Então,
São muitos frutos, na verdade, né? Esses são só alguns. Quando bem vivido, nós colhemos esses frutos. Então, quero agradecer sua participação, sua partilha de vida. Agradecer a você também que nos acompanha. Espero que você possa ter feito essa experiência mesmo de vida a partir da nossa vida, daquilo que é a nossa experiência, sobretudo a experiência do René. Então não fuja, deixa o Espírito te tirar do conforto, deixa o Espírito movimentar aí dentro e viva o viver reconciliado na sua vida. Muito obrigada. Obrigada, René. Eu que agradeço.